gostaria de ler um versículo para vocês. Porque um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Obrigado, Matias Clavim Ferreira de Albuquerque. Obrigado, Pedrinho, também, que quis participar deste vídeo. Não convidamos o Pedrinho, convidamos só o Matias, mas o Pedrinho fez questão de participar do vídeo. Obrigado, papai, irmão Daniel Albuquerque. Obrigado, mamãe, irmã Silvia, por participarem, por ajudarem o Matias a gravar este vídeo. Esta família, nossas famílias, a grande família Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro se sente honrada por receber todos vocês neste culto de celebração a Deus, lembrando que Jesus nasceu, o amor que se fez carne, o amor de Deus por cada um de nós. Sejam muito bem-vindos e celebrem a Jesus, ao Salvador, com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro todos os dias do ano. Este ano comemoraremos em nossas casas, não se esqueça disto, este nascimento. Portanto, que Jesus seja o centro das festividades, dos encontros da sua família, dos amigos e de tantos outros. Não esqueçam do real motivo do Natal, que é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu para todos, Jesus nasceu para você. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Assim diz a palavra de Deus, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, é isso que eles disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Creia nesta palavra, Deus concede o seu favor a cada um de nós, na pessoa de Jesus. Queremos convidar você para participar conosco também da programação de virada do ano. Culto presencial lá no santuário de nossa igreja, dia 31 de dezembro, às 22h30. Não precisam fazer as inscrições para se encontrar conosco. Não estamos mais fazendo estas inscrições para nenhum dos nossos cultos presenciais. Então, sendo assim, querendo participar deste culto virada do ano, venha e participe dia 31, mais uma vez, às 22h30. Neste culto, estaremos entregando a oferta de gratidão, quando nossos dízimos, nossas ofertas alçadas, nossa oferta de gratidão, todos estes projetos de amor nosso para a nossa igreja, para o ministério, serão entregues. Portanto, celebre conosco, celebre a Deus entregando esta oferta de gratidão. Tenham uma semana abençoada e não se esqueçam que o verdadeiro motivo do Natal só encontramos na pessoa de Jesus. Encontre-se com o próximo, mas não deixe de se encontrar com Jesus neste Natal. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar.
graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Ao meu lado está, sinto seu cuidar, caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim, O que Ele é, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar. Ajudando-me a caminhar, tudo Ele é. Tudo Ele é pra mim. Dom, 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 dom. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim, Este é o nosso momento de confissão. Estamos neste mês de dezembro celebrando o Natal. E nós gostaríamos de compartilhar com você, meu querido irmão e amigo que conosco participa deste culto, de um momento de reflexão e buscamos na Palavra de Deus aquele episódio marcante quando os magos do Oriente foram visitar o menino Jesus, receberam a informação de que ele nasceria em Belém da Judéia e, de acordo com as orientações, para lá eles foram. E em lá chegando, é interessante destacar o que se diz em Mateus 2, no versículo 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Então é interessante nós destacarmos que os magos, quando lá chegaram, a primeira coisa que fizeram foi adorar ao menino Jesus, porque já o reconheciam com certeza como sendo aquele que viria ao mundo para ser o nosso Salvador. E depois ofertaram os presentes. E isso nos reporta a uma ideia interessante que nós devemos praticar em nossas vidas, não só neste Natal, mas durante os 365 dias do ano. Todas as vezes que desejarmos oferecer um culto a Deus, nós precisamos antes confessar os nossos pecados e depois sim vamos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Que a gente possa retirar deste exemplo uma prática constante em nossas vidas. A adoração é necessária, mas antes da adoração eu preciso
confessar os meus erros para me aproximar então de Jesus, o meu Salvador. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela oportunidade que temos de celebrar mais um Natal. Graças te damos, ó Pai, porque através da tua palavra, muitas histórias, muitos acontecimentos marcaram o nascimento de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E quando a gente vê o relato dos magos partindo para visitarem o menino, nós ficamos alegres, porque eles o reconheceram como o menino que veio ao mundo para ser o Salvador e o adoraram e se prostraram, reconhecendo a sua autoridade e a sua soberania. Que a gente possa, ó Pai, antes de tudo em nossas vidas, confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e depois sim, prestar um culto em espírito e em verdade ao nosso Deus, adorando-o, reconhecendo-o como aquele que veio para ser o nosso Salvador. Gostaríamos ainda, Senhor, de ouvir a tua voz através das outras participações neste culto, principalmente no sermão que teremos, que possamos estar com os nossos corações sensíveis para ouvir a tua voz e para constantemente adorar e bendizer o teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus.
Um dos nomes mais usados pelos judeus para se referirem à divindade é o nome de Elohim. Elohim. Mas muitas vezes a Bíblia usa também a forma abreviada, apenas o E e o L, El. E nesta noite eu queria pensar com os irmãos com o título Quando Deus, se torna Emano, que em hebraico quer dizer conosco. Quando Ele se tornou Emano. E eu vou ler a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emano, conosco, Deus. Emanuel, Deus conosco. Vamos orar. Eterno, pedimos que agora o Teu Santo Espírito nos fale e nos encha o coração de alegria por ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez um garotinho estava caminhando com a sua mãe e ele olhou para o céu e viu as nuvens, tudo muito bonito, e ele perguntou para a mãe assim: Mãe, Deus está lá em cima? A mãe disse: Sim, meu filho, Deus mora lá em cima. E aí ele voltou a perguntar, ou a dizer: Não seria bom se ele colocasse o rosto do lado de fora e deixasse a gente vê-lo? Não seria bom? Pois eu não sei a resposta que a mãe deu para aquele menino, mas a resposta certa seria: ele já fez isso. Ele já fez isso. Emanuel, Deus esteve conosco, Deus está conosco, Deus estará para sempre conosco. A palavra Emanuel, então, como você já deu para saber, ocorre apenas 2 vezes na Bíblia, em Isaías capítulo 7:14 e no nosso texto Mateus 1:23. Só 2 vezes, Emanuel, 2 vezes. Mas a verdade de que Deus está conosco não aparece apenas 1 ou 2 ou 3 vezes, mas centenas. É uma verdade que vem de Gênesis e vai até Apocalipse. Você lembra da história do Natal, quando o noivo José, o noivo de Maria, quando ele descobriu que ela estava grávida, sem que ele tivesse qualquer participação biológica, ele tomou a decisão de romper o noivado. Ele se achou traído. Mas um anjo do Senhor, diz a Bíblia, apareceu a ele em sonho e explicou a ele tudo o que estava acontecendo. Um bebê viria ao mundo e se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus está conosco. Deus conosco. José acordou, concordou com a ideia do casamento, com a explicação do anjo e se casou com Maria. Foi um ato de obediência da sua parte à orientação de Deus, um ato de obediência que a Bíblia elogia. Então eu convido nesta noite a sua atenção para o nome do bebê, Emanuel. E a primeira coisa que vou dizer é que quando ele se tornou Emano, recebemos a vida. Quando ele se tornou Emano, recebemos a vida. Quando Deus se fez carne, quando Deus se fez homem, nós passamos a viver. A possibilidade da vida foi colocada em nossas mãos. Porque se Deus é o autor da vida, e se Ele estará conosco para sempre, segue-se então que teremos também vida para sempre. E foi justamente isso que Jesus nos prometeu:
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou vida com qualidade, diz João 10:10. A introdução do Evangelho de João diz que nele, em Jesus, estava a vida, João 1:4. Nele estava a vida. E a palavra vida aparece na Bíblia mais de 500 vezes. Em qualquer versão que você compulsar, você vai encontrar a palavra vida lá mencionada. Acho que Deus tem nisso, já tem um propósito. E o propósito é que Ele desejava que nós nos lembrássemos de que Emanuel significa vida. O que significa dizer também, de modo contrário, que se fugirmos de Emanuel, nós fugiremos da própria vida. Ou seja, dar as costas para Deus é dar as costas para a vida. Lembra que na mesma aparição do anjo a José, o anjo disse com referência a Maria: o que nela está gerado é do Espírito Santo. É vida da melhor qualidade, porque é vida gerada de cima, é vida das alturas, procedente de Deus, é vida que nem depende da cooperação entre um homem e uma mulher para ser produzida, é vida eterna, como diz João 3,16. Houve um missionário na Índia chamado Stanley Jones. Stanley Jones foi missionário na Índia por muitos anos. E ele gostava de chamar a atenção das pessoas para a diferença entre o cristianismo e algumas das famosas religiões da Índia. Ele costumava dizer que elas, as famosas religiões da Índia, e o cristianismo, são tão diferentes entre si quanto uma bolha é diferente de um ovo. Uma bolha é diferente de um ovo. Os que veem a vida como uma bolha têm uma visão pessimista da realidade. Eles veem a vida como uma aventura sem significado, sem propósito, condenada à futilidade. Bem diferente de um ovo, porque a vida está lá. A vida se concentra no interior de um ovo, transbordando de possibilidades que podem ser desenvolvidas. E o que acontece quando uma bolha explode? Quando uma bolha explode, acabou. Nada fica restando. Vamos catar os restos da bolha. Não existe isso, não é? Bolha de sabão, criança faz. Explodiu, acabou, não tem mais nada. Mas quando o crente morre, não acabou tudo, não. Quando um ovo é quebrado, ele gera mais vida. Então, a pergunta é, o que é exatamente a sua vida? É uma bolha pronta para o fim, ou um ovo pleno de futuro? Eu oro para que neste Natal você receba a vida que Emanuel concede, a vida eterna, porque é somente através dele que alcançamos essa vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em segundo lugar, quando El se tornou Emmanuel, experimentamos a redenção. Experimentamos a redenção. Interessante que o anjo que veio anunciar o nascimento de Jesus ao José, disse que o menino, o Emanuel, iria, abre aspas, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E veja que o anjo usa a palavra pecado. E quando o anjo usa a palavra pecado, o anjo está admitindo que existe alguma coisa estragada dentro da gente.
Há pouco tempo eu vi uma entrevista de um grande psicanalista que escreve aí nos jornais toda semana. E nessa entrevista, ele terminava a entrevista dizendo o seguinte: de fato, nós somos maus. O homem é mau. Psicanalista. Só faltou dizer assim: o homem é um pecador. Ele não quis usar a palavra pecado, ele não iria usar certamente, mas o que ele chama de maldade, o homem é mau, a Bíblia chama de pecado, porque nós temos uma natureza inclinada à prática do que é errado. Nós temos um coração orgulhoso, que se orgulha até de fazer o mal. Nós talvez não sejamos como Osama Bin Laden, que saiu destruindo prédio por aí. Talvez a gente não destrua prédio, mas a gente destrói a reputação das outras pessoas. A gente é má, a gente é mau. Ou com as nossas escolhas erradas na vida, destruímos a nossa própria felicidade. Não mandamos veneno pelo correio, mas destruímos os nossos corpos, nossos relacionamentos, nossas oportunidades. Nós odiamos, nós atacamos, nós destruímos o planeta Terra, que Deus deu tão belo para nós desfrutarmos, e nós o destruímos com as nossas máquinas e práticas poluidoras. Nós não usamos, talvez você vai dizer, mas eu não uso droga. Tá, não usa droga, mas se recusa a perdoar, é pecador igualmente. Talvez você diga, mas eu não assalto ninguém, eu não saio por aí com a arma na mão, nunca entrei num banco para roubar o banco. Tá certo, mas quando nós nos recusamos a ajudar alguém que esteja em necessidade, nós estamos errando do mesmo jeito que erram aqueles que assaltam os bancos ou as pessoas. Eu não consigo entender, eu confesso, não consigo entender porque muita gente não gosta da palavra pecado e até evita essa palavra. Mas, a bem dizer, quanto mais cedo na vida uma pessoa entender o dano que o pecado causa, quanto mais cedo, mais rápido correrá para aquele único que pode resolver o problema do pecado, que é Emanuel. É um equívoco rejeitar-se o conceito de pecado. E é o mesmo equívoco do doente. O sujeito está doente e se recusa a admitir que está doente. E, portanto, não vai a médico, e, portanto, não toma remédio. Alguns até se acham muito saudáveis, desconhecendo o fato de que dentro deles a doença vai devorando tudo. Talvez você ache estranho eu estar mencionando pecado, a palavra pecado, a noção de pecado, o conceito de pecado, bem às vésperas do Natal. Mas então Natal é tempo de falar de pecado? Claro! Veja que o anjo falou que Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. Parece que a palavra Natal e a palavra pecado não combinam muito na cabeça de muita gente. Mas por mais estranho que pareça, o pecado é a única explicação para o Natal. Isso mesmo, vou repetir. O pecado é a única explicação para o Natal. Ou seja, por que Jesus veio a este mundo? Por que o Natal? Porque Jesus trocou a glória que ele tinha com o Pai, habitando num eterno palácio de marfim, trocando essa glória por um barraco em Nazaré. Ele fez isso porque ele sabe que o pecado destrói a criatura humana. E Emanuel veio libertar as pessoas dos seus pecados. Portanto, amigo, neste Natal, faça um favor à sua alma. Admita que você é um pecador.
Admita que por causa dos seus pecados, Jesus veio à terra como um bebê em Belém. Corra para os braços de Emanuel, porque a Bíblia diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Fora de Emanuel, ninguém vai para o céu. Mas quando El se tornou Emmanuel, além de recebermos a vida e a redenção, o perdão dos nossos pecados, nós também recebemos, em terceiro lugar, paz e alegria. Como consequência da redenção do pecado efetuada por Emanuel, o crente desfruta dessas duas coisas, paz e alegria. Por que paz? Porque antes de existir a redenção, antes de sermos perdoados por Deus, nós estávamos em guerra contra Deus. Nossa alma batia de frente, nossa vontade batia de frente contra a vontade de Deus. Havia inimizade é a palavra, entre nós e Deus. Nós não gostávamos de Deus, queríamos o mal de Deus, queríamos que Ele não nos perturbasse. Éramos inimigos de Deus. E o pecado então fez com que Deus se distanciasse do pecador, colocando um fosso intransponível entre Deus e o pecador. Mas com a obra redentora que falei há pouco, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Com esse perdão que Emanuel veio trazer, o pecado foi removido, o fosso foi desfeito, o conflito se encerrou, a inimizade foi substituída por uma convivência enriquecedora. Esta foi a obra principal que Emanuel veio concretizar entre os homens, a obra da reconciliação. Por isso Paulo escreve em Efésios 2, 14 a 17, porque Ele, falando de Emanuel, falando de Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um povo só, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, isto é, no seu sacrifício na cruz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, Ele evangelizou a paz, ou seja, anunciou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Desejo perguntar a você: você está vivendo em guerra contra Deus ou está vivendo em paz com Ele? Você já experimentou a paz que excede todo o entendimento, a paz que ninguém consegue explicar? Emanuel significa paz, paz entre o homem e o seu Criador. E se há paz, aí vem a segunda bênção, se há paz, há também alegria. Alegria. Quer ver como é que essas duas palavras se interrelacionam? Talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha lido sobre o que aconteceu quando a Primeira Guerra Mundial acabou. Isso foi em 1918. Houve muita alegria nas ruas. E eu li um livro publicado em 1937, chamado Salvos para Servir. O escritor, o autor, era um jovem português chamado Antônio Maurício. E ele veio de Portugal para o Brasil, mas ele participou da Primeira Guerra Mundial e ele estava aqui no Rio, mudou-se para cá,
por conta da emoção do fim da guerra. E aí ele escreveu: ainda não estava eu completamente restabelecido, ele estava lá com probleminha de saúde, quando se ouviu a nova tão desejada, a notícia tão desejada. 2 pontos. A grande guerra, como era chamada a Primeira Guerra Mundial, a grande guerra havia terminado com a vitória dos aliados. Não me contive, diz ele. Corri, ainda muito fraco, à Avenida Rio Branco, onde o povo em delírio aclamava a vitória. Esse jovem Antônio Maurício, português, como eu disse, muitas pessoas aqui em nossa igreja conheceram pessoalmente, e aliás ele veio estudar no seminário e se formou e foi consagrado ao ministério da palavra aqui na nossa igreja, na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, no dia 11 de setembro de 1919, quando esta igreja ainda não se reunia neste templo, mas no anterior, que era na Rua de Santana, número 77. E isso foi quando acabou a Primeira Guerra. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi a mesma coisa, 1945. E até uma foto ficou muito famosa, uma foto publicada no jornal americano The New York Times. Quando ficaram sabendo da notícia do fim da guerra, as pessoas começaram a se abraçar em plena rua. Pessoas que não se conheciam começaram a se abraçar como se fossem velhos amigos. E a foto que ficou famosa mostra um soldado norte-americano, ou marinheiro, eu não me lembro de ter pesquisado isso, e dando um beijo cinematográfico numa moça que todo mundo pensava que era namorada dele, mas que ele encontrou na rua. Encontrou na rua e beijou na boca da moça. Olha quanta alegria, por causa do fim da guerra. E quanta gente morreu na guerra, quantas famílias perderam seus filhos nessa insanidade total que é a declaração de uma guerra. Quando os pastores, a Bíblia diz, Lucas 2, que os pastores, homens que cuidavam de rebanho, estavam guardando seus rebanhos nas campinas de Belém, apareceu no céu um anjo e conversou com os pastores e disse para eles essas palavras: não temais, não temais, não fiquem com medo, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, que é a cidade de Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Observe as palavras introdutórias do anjo: não temais. E é isso mesmo que Emanuel faz conosco. Emanuel tira o medo do nosso coração. E através dele, a gente pode se aproximar de Deus sem receio de rejeição. Eu li a história de um crente chinês, aliás, de um senhor chinês, que veio à Europa e foi a uma igreja evangélica, e quando ele ouviu a congregação cantando mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ele ficou escandalizado e ficou chocado. E depois as pessoas perguntavam: mas por que isso choca você? Mais perto quero estar, a gente canta isso todo dia, toda hora, toda noite. E ele disse: não, é porque na nossa religião, na China, a última coisa que uma pessoa queira é ficar perto de Deus, porque os nossos deuses são tão ruins, eles perseguem a gente, eles tiram as nossas coisas, comem o nosso arroz, eles nos dão prejuízo. Então nós queremos os nossos deuses longe de nós, diz o chinesinho. Mas o crente canta: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eles não têm medo dessa presença que está com eles, porque Emanuel quer dizer que Deus está conosco. É interessante que Mateus começa o seu evangelho, capítulo 1, dizendo que o nome dele será Emanuel, que significa Deus está
Está implícito, está ali, conosco. Começa, capítulo 1, e termina o capítulo 28 dizendo, Jesus, o Emanuel dizendo, estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, até o fechar a cortina da história. Estarei com vocês. Emanuel, então, oferece neste Natal a você, amigo, a mim também, a oportunidade de andarmos na companhia de Deus. E se quisermos, Ele andará ao nosso lado. Ele estará conosco em todos os instantes da nossa vida. E nós poderemos até dizer como o salmista no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Emanuel, porque tu estás comigo. Que o Senhor abençoe você. E nesse Natal, você se torne parceiro de Deus e possa dizer, Emanuel, Deus conosco. Oremos. Ó Pai de amor, nós queremos te louvar por esta oportunidade de te adorar, de pensar os teus pensamentos, de refletir na tua palavra santa. Agora, Senhor, pedimos a tua graça sobre cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, cada criança, jovem, adolescente, ancião, todos que ouviram a tua palavra nesta noite, que a tua palavra possa imperar, possa permanecer e perseguir os corações, os nossos corações. Nós oramos em nome de Emanuel, em nome de Jesus, aquele que esteve conosco no início, está conosco no meio e estará conosco no final. Amém. Queridos irmãos e amigos que participam deste culto, é com prazer que venho informar
a realização de mais uma edição do Projeto Itabar, projeto da nossa igreja que anualmente envia uma equipe aos Lares Batista Davi Gomes, localizado na cidade de Barreiras, no estado da Bahia, e ao Lar Batista FF Sorém, situado em Luzimangues, perto de Palmas, no estado do Tocantins. Lares que há muitos anos, e com muito carinho, cuidam, abrigam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Como nós fizemos no ano passado, nós podemos e nós devemos participar enviando a nossa oferta de amor para que os próprios lares possam comprar os presentes e também realizar todas as atividades programadas. Mas, para que isso de fato aconteça, é necessário, é fundamental que eu, que você, que todos nós depositemos a nossa oferta de amor na conta corrente da igreja, especificando Itabar. É tempo de ajudar, é tempo de contribuir, é tempo de fazer uma criança feliz. Olá, irmãos. Antes de eu me apresentar, eu vou contar uma pequena história para vocês. Era uma vez uma família com 5 filhos. Uma família que tinha muita dificuldade financeira, pobres, vida muito difícil. Mas eles tinham um sonho muito grande, de que os filhos tivessem um bom estudo, uma boa educação. Mas eles viam esse sonho cada vez mais difícil de ser concretizado, até que eles conseguiram e trouxeram seus filhos para estudarem na Escola Vitória. Com toda a ajuda dos membros, que sempre ajudaram, sempre participaram da Escola Vitória, dando condição às crianças com poder aquisitivo, de família com poder aquisitivo mais baixo, poder ter uma educação de qualidade. Isso foi possível. E na Escola Vitória eles se formaram no primeiro ciclo da sua vida escolar. Hoje, essa família ela é composta de um administrador, de uma assistente social e de 2 pedagogas. Sendo que uma das pedagogas está aqui falando com vocês e hoje diretora da Escola Vitória. Hoje uma escola que dá continuidade e quer dar continuidade de dar condições para essas crianças, assim como eu, como meus irmãos tiveram, de poderem ter um estudo de qualidade. Então, irmãos, eu peço a vocês que ajudem a Escola Vitória, adote uma criança, adote com percentual de mensalidade, isso já vai ajudar muito uma família a concretizar esse sonho. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos os colaboradores, todos os adotantes que foram parceiros nossos agora em 2021 e esperamos a parceria agora em 2022. Muito, muito obrigada.